boa tarde. Estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. 25 minutos batendo papo com Yara Cunha. Bem-vinda, Yara. Que saudade, né, minha filha, de fazer programa ao vivo. Que coisa é essa? Eu tenho feito direto. Você que estava trancada em casa. Eu tava lá com o meu instinto de autopreservação batendo lá no teto do Enneagrama, morrendo de medo. Falei, vamos lá agora, com a distância aqui, né, a distância de, como fala, de segurança. Sim, e tudo mais. A máscara tá aqui, mas a gente vai falar. O álcool gel tá aqui. O álcool gel tá aqui, me dá um pouquinho aí também. Tudo foi bem esterilizado. Eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas veem a gente dentro do estúdio, no mesmo ambiente, mas tudo muito bem esterilizado. A cada vez que entra comunicador e sai um comunicador, a gente tem todo esse cuidado. Já deixa dentro do estúdio papel, álcool 70, álcool gel. Passa na areia. Mentira, gente, não é profissional. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu acho que isso que eu vou falar também tem muito a ver com o trabalho da Yara, né? Porque a gente está vivendo, além de, com esse excesso de informação, muito medo. E às vezes a gente tem raiva desse medo. E o medo trava, né? O medo paralisa. Essa é a questão. E ele acarreta outras emoções, né? No Enneagrama, a gente fala de 3 emoções primárias, que são 3 emoções que é importante que a gente expresse. Raiva, medo e tristeza. Só que, claro, nessas emoções elas vêm do sistema límbico. É um lugar que é muito saudável, é positivo expressar. Todo mundo tem. Sim. Só que quando a gente não tá dando conta, aí é um problema. Aí você precisa procurar ajuda, né? Porque todo mundo tem medo, raiva e tristeza. O problema é quando tá muito e você não dá conta. E agora, do ponto de vista também do Enneagrama, tá todo mundo muito instintivo. Tá todo mundo meio que na alma animal, tentando sobreviver. E é claro que isso também traz impactos, né? Traz muitos impactos. Aí, quando eu olho para o Enneagrama, cada número do Enneagrama, a pessoa que é referente a um número ou outro, ela tem mais tendência a ter essas emoções ou menos tendência? São 9 tipos, né? 9 tipos de personalidade. Muito bem desenhados, muito bem descritos. E são 3 tipos que atuam sob a emoção da raiva. Os tipos 8, 9 e 1, a emoção principal desses tipos é a raiva. Então, Samira, são pessoas que são mais reativas, são pessoas que são mais impulsivas, são aquelas pessoas que saem fazendo. Só que quando a raiva fica muito, quando ela fica, né, por exemplo, como agora, muita gente trabalhando em casa, com família, com filhos, muita gente impedido de sair, querendo viver a vida normalmente e não pode, né, não pode viver normal, não dá, né? Então, a irritabilidade fica maior, a régua de tolerância desses tipos cai imediatamente. E eles começam a ficar mais agressivos com as pessoas. A raiva, que normalmente, num nível normal, ela dá ação, ela dá impulso de concretização, de fazer, são excelentes líderes. Agora, eles podem ter uma questão aí de uma irritabilidade, de uma fala sem filtro. Eu tenho atendido muitas pessoas que elas falam: Yara, briguei com a minha esposa, tô à beira do divórcio, tô sem paciência, tranquei meu filho numa jaula, uma coisa assim de brincadeira, óbvio, porque tá muito difícil conter nesses tipos a emoção da raiva, que traz uma coisa de irritação. Aí tem uma outra emoção também, mas casa da gente, principalmente se a pessoa tá sozinha, ela sente isso também, porque ela está sozinha. Raiva de tudo, raiva de quem tá fazendo coisa errada, de quem tá fazendo... Raiva. E quem tá vivendo também situações, por exemplo, mãe que tem que ajudar o filho e não consegue, aquele filho, infelizmente, né, por causa da escola, não tá conseguindo evoluir, porque... Muitas mães. Porque eles estão sentindo essa diferença, né? Muitas. Gigantesca. Eu atendo, por exemplo, pessoas profissionais e tudo mais, que elas têm que trabalhar, fazer as reuniões, fazer os calls, fazer tudo online, cuidar do marido, da casa, do filho, lavar louça, fazer comida, fazer almoço e janta, parar de tarde para dar lanche para o filho e ainda tem que dar atenção para o filho porque não tem escola. Então eu atendo pessoas que são extremamente fazedoras, mas até essas pessoas que estão sob a emoção da raiva, Samira, elas têm muita energia.
mas até essas pessoas estão cansadas. Elas podem explodir exatamente por causa desse excesso de energia? Por conta da baixa régua de tolerância que elas têm. Elas vão ter já, as pessoas que estão sob a tríade da raiva, elas são muito ágeis, elas querem fazer tudo muito rápido. E aí essa baixa régua de tolerância também começa a atuar. Uau! E como que tá teu trabalho agora? Você tá programando algum curso? Eu tenho, né? Eu lancei no sábado, eu tenho feito lives todo sábado, que são lives muito legais, justamente falando desse momento, né? Falando de tudo aquilo que a gente está precisando entender, que a gente está precisando aprender de novo. E o Enneagrama traz muito, muito, muito para os 9 tipos toda essa possibilidade de a gente se olhar. Um montão de coisas para falar, né? Mas é uma oportunidade, claro que não dá para agradecer o coronavírus, eu não tenho essa visão tão romantizada assim, de não, é ruim, tá atrapalhando muito todos os negócios, tudo da gente, mas para quem quiser, tem uma oportunidade de reaprender sobre as suas emoções. Nem todo mundo está disponível para isso, mas existe uma oportunidade. Eu lancei agora um curso online que começa na semana que vem, que é o Enneagrama e as novas constelações, em que a gente vai falar dessas 3 emoções, raiva, medo e tristeza, vai falar dos 9 tipos do Enneagrama com detalhes, falando de subtipos, falando dos instintos, falando de caminhos de desenvolvimento, que são os caminhos das flechas do Enneagrama, e fazendo exercícios sistêmicos, e o curso é totalmente online. Durante esse curso todo. Já começa então na próxima semana. Começa na próxima semana com aulas ao vivo. Quando eu conheço o meu tipo do Enneagrama, eu consigo dar uma equilibrada nessas emoções, quer sejam boas ou ruins? Sim. O teu tipo do Enneagrama, o Enneagrama é um caminho psicoespiritual. Então, o teu tipo do Enneagrama é como se fosse o teu DNA de alma. Eu faço uma comparação que o teu tipo do Enneagrama, a gente nasce com ele. Então, é como se fosse o teu tipo sanguíneo. Tem a ver com a minha personalidade? Super, total. Tá. É como se fosse o teu tipo sanguíneo. O teu tipo sanguíneo muda? Não muda. Não muda. Assim como minha digital também não. Também não. O teu Enneagrama, o teu tipo do Enneagrama também não muda. Mas eu aprendo a lidar com... Você aprende porque você tem ali uma abertura, né? Uma exposição do teu eu mais... da tua identidade. Você começa a entender qual é o teu motivador, por que você faz o que você faz. Não é só, você é assim. Tem muitos caminhos que mostram, você é assim. Não, por que você faz isso que você faz? Qual é o seu motivador? O que você está buscando? E os caminhos de desenvolvimento, os caminhos das flechas, né? O Enneagrama é uma mandala dinâmica. Então ele te fala o que você tem que fazer para se desenvolver. Só que assim, Samira, só você ter... É muito legal quando você faz os cursos e tal, e as pessoas olham e falam, meu Deus... Esta sou eu. A gente tem pontos cegos. A gente tem coisas sobre nós que a gente não consegue ver, né? E no Enneagrama você descortina, né? Você expande a tua identidade. É aquela pergunta que faz pra gente desde criança, né? Quem sou eu? E esse quem sou eu... A gente nunca tem a resposta imediata. Mas o Enneagrama me permite me enxergar de uma forma diferente. Muito. E se enxergar também com amorosidade, com acolhimento. A gente não precisa mais, ainda mais nesses tempos tão difíceis, de ficar... Pá, olha isso, olha aquilo, como eu sou. Não, gente. É sempre com muita amorosidade. O Enneagrama também é um caminho que ele reforça... E ele restabelece os nossos vínculos. Ele atua muito nas relações. Imagina que você é casada com alguém que tem um tipo diferente do seu. E você olha ali e entende por que ele faz aquilo, qual é o tipo dele. Fica muito mais fácil, inclusive, de você ter compaixão e reforçar esse vínculo. Porque não existe o tipo perfeito. Ninguém é. Eu aprendo também a lidar com o tipo do outro. Muito, muito, muito. Ele reforça e ele estabelece vínculos muito mais positivos do que os que a gente já tem hoje. Isso é muito profundo o Enneagrama. E ao mesmo tempo em que ele é profundo, ele nos leva para a teoria do Enneagrama, o nosso ego, a nossa personalidade, essa personalidade cheia de quereres, ela é ilusão. O que nós somos
de fato, de concreto, de real, nós somos essência divina. Então, no Enneagrama, você vai aprender o que é a tua personalidade, mas por ser um caminho transpessoal, a gente não fica só ali personalidade, personalidade, personalidade. Eu até gravei um vídeo de como é que você escolhe um terapeuta. Escolha um terapeuta que já tenha um processo de despertar, né? Que é diferente de iluminação, né, gente? Iluminação é Buda, né? Aqui ninguém é iluminado. Eu acho bem... Nós terráqueos não, estamos nós longe. somos aqui todos aprendendo. A única coisa que eu aprendi muito de Enneagrama, a Samira sabe muito de rádio e de entrevista e de jornalismo. Então, cada um no seu, né, no seu quadrado. Conhecimento. E aí, no Enneagrama, você vai descobrir lá qual é a sua essência, que vai ser sempre o contrário do que você é no ego. Então, a nossa jornada aqui, o Enneagrama diz o seguinte: você tem que aprender, né, a gente cai numa espiral de esquecimento quando a gente nasce. Uma espiral de queda, esquecendo de quem nós somos em essência, né? Deus, Alá, disse, você vai para aquela jornada, mas você leva com você um atributo meu, um atributo divino meu. E a gente vem numa espiral aqui de descida, de queda e de esquecimento. Então, no Enneagrama, nós aprendemos a ter a recordação de si, o relembrar o caminho de casa, o relembrar de quem nós somos em essência. Que lindo isso. Isso é maravilhoso. O Enneagrama muda a vida de muitas pessoas. Você tem uma essência e que já está aí dentro. Você precisa encontrar esse caminho de volta para casa, que é o se recordar, que é o se relembrar, não tá fora. Então, quando você fica só falando ego, 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 o Enneagrama é muito legal porque tem uma parte, antes de você entrar no espiritual, tem uma parte que é terapêutica. Você precisa olhar a tua raiva, teu medo, tua tristeza, suas questões com pai e mãe, tudo aquilo que você viveu na infância, suas feridas, os seus traumas. Ele traz isso. E tudo tem consequência na minha vida, tudo. Agora, no agora. Tudo. Se você não tem um processo de despertar em relação às suas emoções, você pode estar perdendo relações importantes, você pode estar prejudicando as suas melhores e mais importantes relações, porque você não está procurando ajuda. Então, é complicado, porque tem pessoas... Outro dia eu atendi uma pessoa, a primeira vez eu falei para ele, você já prestou atenção na sua raiva? E ele exalava a raiva, assim, era uma coisa... Ele falou, raiva? Ninguém nunca falou disso pra mim. E ele era aquele cara que fala alto, sabe? Dá bronca em todo mundo, sabe? Assim, cara, uma raiva assim latente. Tanto que a empresa mandou ele, falou, vai fazer alguma coisa, porque ninguém tá te aguentando. Então, é assim, a gente não se dá conta, por exemplo, do quanto o medo impede a gente de realizar, o medo impede a gente de realizar os nossos maiores sonhos. Porque a gente fica se preservando, se preservando, se preservando. E eu estudei muita coisa, né? Eu sou psicanalista, eu estudei Nietzsche. Nietzsche tem um texto maravilhoso que ele fala assim, quando você se preserva, você está de fato se preservando ou você está morrendo para a vida? Uau! Né? O que é de fato se preservar? Quem se preserva também perde. Porque está se preservando e não está indo adiante. E da mesma forma a tristeza, né? E a tristeza, neste momento, a gente tem aí números incalculáveis relacionados à depressão. Eu sou especialista em transtornos. A tristeza traz uma baixa energia, ela traz uma queda de produtividade, ela traz uma oscilação de humor. Né? Quem tem normalmente a tristeza tem questões relacionadas à rejeição e abandono. Então, qualquer que seja a rejeição pequenininha, a pessoa já sente aquilo de uma forma muito forte, sabe? Como ela sente mais do que realmente é o que está acontecendo. É o famoso tempestade em copo d'água, né? Mas aqui dentro ela está vivendo uma turbulência. Aqui dentro, para ela, quem tem a tendência, né? Tem os tipos emocionais, os tipos 2, 3 e 4, que tem essa emoção da tristeza e a rejeição mais fortes, mais assim, é a emoção que domina esses tipos. Porque tem tanta situação, né, que pra você não faria efeito e pra mim me colocaria no fundo do poço. Pode começar com a tristeza, então. Começa com a tristeza e pode acabar em depressão. Fica em mágoa, fica pensando, quem tem tristeza, essa questão da rejeição, vive muito no passado.
E quem vive muito no passado vive na criança e não consegue olhar para frente. É uma prisão. Você pode, eu faço às vezes Como sessões, é amplo. as pessoas falam só do passado, mas muito. Aí eu falo, e para frente? Não, mas tem aquilo. E voltam. E elas voltam, e às vezes é impressionante porque as pessoas não percebem o quanto elas vivem no passado. Entendi. Elas não têm essa ideia. E aí eu falo, você já percebeu? E muito assim, muito pessimistas, né? Muito uma coisa de, não, se não deu certo lá na frente não vai dar. Quem te disse? É uma crença. Né? E a gente vive muito de crenças que nos limitam a... Eu trabalho muito com crenças também, que nos limitam a realizar tudo que a gente quer de melhor. Uhum. Então, quando a gente fala de estados depressivos ou de tristeza profunda, existe aquela situação relacionada aos lutos, né? Eu perdi alguém, perdi um emprego. Tristeza temporária. Meu cachorrinho morreu, tipo, me divorciei. São lutos em que você tem que expressar uma tristeza. Isto é saudável. E essa tristeza causa o choro, porque eu estou choro desabafando. Porque você expressa, às vezes, porque também tem gente que não consegue. Uhum. Eu atendo pessoas que já perderam pai e mãe há 10 anos e não viveram luto até hoje. Ah, isso é um risco grave Super, também, porque tá dentro dela ainda. Porque isso vai se cristalizando como depressão. E outras doenças também? Pode somatizar com outras porque doenças? dentro da depressão você pode ter episódios de transtorno do pânico, você pode ter alguns tipos de depressão mais graves, inclusive. E é interessante a gente falar isso agora, Yara, porque a gente Claro. vive num momento Super que muitas difícil, né? pessoas estão achando assim, tô tirando de letra. Só que lá dentro, quando ela vai deitar a cabecinha no travesseiro, começa a vir várias imagens. Tem vários tipos de depressão, sabe? E a gente quer trazer esse insight para você aí do outro lado. E se você conhece alguém, fique atento, porque às vezes esse alguém não tá reparando que essa tristeza tá virando algo mais grave. E a energia dele tá caindo, ele tá com baixa produtividade. E a raiva, e a agressividade. E às vezes de manhã, gente, quem já tem um quadro de depressão, por exemplo, que já tá em andamento, a gente tem níveis, né? Uhum. Mas assim, você começa a gastar muito mais energia, por exemplo, para levantar. Aquele impulso de levantar de manhã fica mais difícil. Tá. E aí você começa a gastar o dobro de energia e isso vai piorando, porque você já tá despendendo, você tá gastando mais energia para fazer coisas que normalmente você faria bem. Você fica cansada. Então a espiral, ela começa a cair de consciência. E ele começa a se exigir mais e vai piorando, porque ele já não tá mais com o que ele precisa, né? Com as emoções, adrenalina para a corrente sanguínea, vão hormônios que não são legais, a pessoa vai ficar doente. Se ela tiver picos de estresse toda hora, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, além de acabar com as relações, né? A gente magoa as pessoas. Quem tá ali na tristeza, que são os tipos mais emocionais, é preciso olhar para o seu estado de ânimo e ver como é que ele tá. Se você tá já com baixa energia, se você já tá com algo que é uma fadiga, que é diferente de cansaço, você já tá se sentindo muito cansaço, tua energia já caiu, você já tá, às vezes vem uma vontade de comer mais ou uma vontade de comer menos. Tem vários sintomas aí, por isso que a gente chama de transtorno. Você pode ter, por exemplo, muito sono ou pouco sono, mas alguma coisa aí está desregulada. Entendi. Então, precisa olhar para isso. E o medo, por último, né, traz a ansiedade. E o medo que você não olha, o medo é desafiador, assim, porque o medo trava, né? A raiva você sai dando porrada, né? Você... Sai dando vários sai socos. dando voadora, né? E a tristeza você deita lá na cama e fica quieto, mas o medo ele trava, sabe? Ele dá uma travada, que é a crise de ansiedade. Então é mais difícil, porque o medo normalmente ele trava até o joelho, ele trava de você não conseguir se equilibrar. Ele dá uma travada, e a crise de ansiedade. Yara, voltou. Yara, uma outra coisa. O contrário de tristeza é a alegria. É a alegria. Porém, às vezes, quando eu falo em alegria, eu comparo a alegria ou é euforia? A euforia também é uma emoção que te desestabiliza, Sim, né? E tudo no excesso vai ser ruim. E normalmente, as pessoas que têm euforia, elas estão literalmente fugindo de alguma emoção mais relacionada à dor
e que essa pessoa tem muita dificuldade em expressar. Então, ela vai para um outro extremo da euforia, porque tem dor, e todo caminho, Samira, existe dor que precisa ser expressa. Não tem jeito. Eu não conheço ninguém, pode ser alguém que fala, Yara, minha vida foi perfeita. Vai ter alguma situação ali. O caminho da dor, não do sofrimento e nem do drama, mas o sentir aquela tristeza profunda, quando a gente está no estado adulto, eu sei que não existe felicidade o tempo todo. Em alguns momentos eu vou me sentir com medo, em alguns momentos eu vou me sentir triste. Hoje eu tô triste e tá tudo bem. Eu não tenho que estar feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano. E quando eu sentir que eu tô triste, eu vou dizer, ok, eu tô triste. É muito legal você tentar entender, tem algum motivo? O que aconteceu que eu tô triste? Porque às vezes tem muita gente que generaliza. Não, tá tudo ruim. Não, não tá tudo ruim. Espera, vamos afunilar um pouquinho e entender. Minha questão é que meu chefe chega no ponto, tá me enchendo o saco porque ele queria que eu produzisse mais e eu não tô produzindo, por exemplo. Mas é importante que a gente acolha, por exemplo, a raiva e diga, ok, eu tô com raiva hoje, eu tô com raiva de alguém, X. Tem muita gente que não tá habituado a sentir raiva, ou medo, ou tristeza. Entendi. E você entender que isto vai passar. Agora, se não passar, aí você precisa procurar ajuda. E quando você procura ajuda, quando você entra num processo de terapia, o falar facilita com que a gente tome consciência do que está escondido, né? Falar é terapêutico e o próprio terapeuta vai te ajudar a tirar essa nuvem, né, essa bruma aqui de fumaça que fica em relação às tuas reações e os motivadores. Porque não adianta a gente tratar só a tristeza, o medo e a raiva sem eu entender, Samira, o que tá te deixando triste? Qual é a questão? Entendi. Tá? Isso vai ser uma coisa também importante pra gente falar. Entendi. O programa tá quase terminando. Yara, que horário que você tá fazendo aqui na Mundial? Vamos convidar o ouvinte? Eu tô fazendo, hoje tem programa às 4h30, tá? E a gente vai fazer às 4h30 nas segundas. Amanhã tem um programa às 19h30. Hoje é um programa extra. Tá. Amanhã tem às 19h30. Mas vejam aí na programação da rádio. Vejam na minha página do Facebook, Conexão Enneagrama. Ela vai ficar circulando agora na programação. Vou publicar também no meu Instagram, Conexão Enneagrama. O meu curso online começa semana que vem. Como que as pessoas se inscrevem? O Enneagrama e as novas constelações. É só pegar lá que vai tratar dessas 3 emoções e a gente vai constelar medo, tristeza e alegria. É bem profundo. Eu terminei. Nossa, que legal, hein? É muito legal. Por quê? Só falar uma coisa. 30% dos processos terapêuticos, eles voltam para trás. Quando que a gente não volta, não regride? Quando você consegue colocar no processo terapêutico um exercício de constelação e um exercício de campo mórfico ancestral. Ou seja, você repete esse medo, repete essa tristeza, repete essa raiva muito, também por conta da ancestralidade. Então, entra no meu Instagram, Conexão Enneagrama, que tem lá todas as informações do curso online, com preço inclusivo para todo mundo poder fazer, porque o que não é inclusivo não é revolucionário e a gente precisa dar a oportunidade de todo mundo fazer. Instagram Conexão Enneagrama, que tem informações do curso que começa semana que vem. É isso aí. É isso aí. Que bom ter você aqui, Yara Cunha. Tô com saudade. Não é? Agora ela vai vir fazer ao vivo sempre, pelo amor de Deus. Vontade de dar treinamento, vontade. É verdade. Obrigada, viu, querida? Eu que te agradeço. A Rádio Vibe Mundial, que toca a nossa vida pra frente. Eu sempre falo isso. Sempre. Enneagrama e as constelações? No canal Conexão Enneagrama do Instagram e Conexão Enneagrama do Facebook e Conexão Enneagrama do YouTube. Essa é Yara Cunha, gente. Obrigada, querida. Gente, sucesso pra você. Ai, sempre bom conversar com a Yara. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Daqui a pouco eu tô de volta. Sexta-feira, 14 horas, tem programa. E sábado, 7 horas da manhã também. Um grande beijo, até lá. Beijo, gente. Beijo.